Ora, vamos então para o último vídeo desta série, terminar então a parte do Exploitation, e vamos dedicar este vídeo a falar então sobre o o Metasploit Framework, ok, com a funcionalidade MFS Console, ou seja, a primeira iteração por linha de comando, e a seguir instalando a ferramenta Armitage, que apesar de já ser antiga e de já não ter alguns updates, ainda é bastante eficaz na interação com o Metasploit. Ok, assim sendo então, vamos iniciar. O Metasploit Framework que nós vamos usar é a versão Community. Para aceder então à sua consola, podemos fazer então sudo msf console, e a partir daqui iremos entrar na consola de acesso à plataforma. É normal que ela costume arrancar com diversas imagens, ou seja, tem uma pool random de imagens que apresenta então no seu início. Após arrancar, ele vai apresentar uma lista de exploits ou de funcionalidades que disponibiliza. Neste caso específico, tem cerca de 2.500 exploits. 1283 auxiliares, já falámos sobre isto. Basicamente são ferramentas que podem ser utilizadas para outros processos. Depois ainda tem um conjunto de funcionalidades, payloads, encoders, etc., muito utilizados na fase de social engineer e criação de malware, que não vamos abordar nesta sessão. Algumas destas ferramentas são também bastante utilizadas nos processos de escalação de privilégios, que mais uma vez também não vai ser abordado nesta formação. Numa formação mais avançada serão temas para ser abordados. Ok, relativamente às funcionalidades disponibilizadas, podem sempre utilizar o comando help para fazer uma listagem de todas as funcionalidades que existem à disposição do utilizador. Ok? Vão ser muitos, não vou perder tempo a analisar todas elas, fica para vocês poderem fazer essa pesquisa. Vamos aqui usar duas ou três que são as mais relevantes. A primeira delas é o search, ou seja, a pesquisa, e neste caso podemos pesquisar por tipo de categoria. Por exemplo, no nosso caso, estamos a querer procurar type exploit, ou seja, temos a querer procurar exploits, e a seguir, se estivermos satisfeitos, podemos desde logo colocar o nome do serviço ou o nome do protocolo que estamos a testar. Por exemplo, tanto posso fazer a pesquisa como type exploit FTP como type exploit vs FTPD. Ok, neste caso específico, cá está, vamos encontrar um exploit que não é mais nem menos do que o exploit que já tínhamos encontrado no exploit no Search Exploit, ok? O script em Ruby, ok? Mas podemos aplicar mais filtros, por exemplo, podemos aplicar platform, se eu quiser pesquisar por uma plataforma específica, Windows, Linux, Unix, basicamente é para todos os sistemas operativos baseados em Unix, ok? Então, ou seja, poderão fazer múltiplas pesquisas, podem pesquisar por CVE, etc, etc, etc. Ok, no nosso caso, então, iríamos procurar um determinado exploit. Após termos encontrado o nosso exploit, vamos utilizá-lo. E vamos para fazer a respectiva utilização, a opção Use, e ou copiar o caminho completo, ou então utilizar o número
de acesso à respectiva funcionalidade encontrada, ok? Estando dentro do nosso exploit, temos sempre, ou da nossa funcionalidade, temos sempre a opção Show Options para dar uma vista de olhos à configuração. Temos também sempre, como ele diz aqui, o Info e o Info-D para obter informação sobre a descrição do respectivo módulo, ok? Quem fez o seu desenvolvimento, qual é o objetivo, qual é a descrição, eventualmente outras referências adicionais para vocês poderem consultar, ok? E com base nos Show Options, reparamos, é obrigatório a existência de um RHosts que neste momento não tem nada, e por defeito o RPort já está no Porto 21, ou seja, basicamente temos que apresentar o target, ou seja, quem é o IP ou o nome da máquina do alvo e o porto onde está a executar. Para isso, fazemos então o set. Mais uma vez, se houver necessidade de fazer este tipo de registros, e dizemos então que neste caso o nosso RHosts vai apontar para a nossa máquina-alvo 192, e cá está ele a fazer o set da respectiva variável. Se voltarmos a fazer os Show Options, reparem que já está devidamente preenchida. Ok? Após estar completamente preenchida, após termos todos os campos preenchidos, podemos mandar executar e podemos fazer um run para fazer a sua execução. Ora, ele vai começar a fazer execução. A informação que tem estes asteriscos azuis irão ser informação que ele vai executar, ou seja, tarefas que ele está a executar. Quando aparece o mais com a opção verde, significa que, em princípio, a vulnerabilidade existe e o exploit correu com sucesso, e neste caso específico, o exploit acabou por criar uma shell remota. Nem sempre acontece, ok? Pode ser pura e simplesmente ele terminar a dizer que correu com sucesso e que a vulnerabilidade existe, ok? Não é obrigatório que todos os exploits devolvam uma shell de administração remota. Pode também acontecer nos casos em que ele devolva a informação a vermelho, dizendo que a vulnerabilidade não foi explorada com sucesso. Nesse campo, ou seja, se aparecer essa situação, validem os vossos parâmetros utilizados. Muitas vezes pequenos parâmetros ou pequenas alterações nos parâmetros, seja de timeout, seja de portas, seja do número de tentativas, etc, pode fazer a diferença entre um exploit correr com ou sem sucesso, e não quer dizer que todos os exploits corram com sucesso sempre que são executados. Por isso, se tiverem a testar exploits, pode acontecer que numa primeira vez ele falhe e depois, provavelmente numa segunda até acerte, ok? A ideia aqui é testarem 2 ou 3 vezes cada exploit para perceber se realmente a vulnerabilidade não existe. Ok, neste caso temos uma shell. Se eu fizesse aqui um ls, cá está todo o conteúdo da minha máquina alvo, ok? Para sair exit, e então sairia da minha shell e voltava para o Metasploit Framework. Pronto. Ora, a utilização do framework, do Metasploit Framework, mais uma vez, é desta forma, ou seja, fazerem pesquisas de informação relativamente a exploits que possam ser utilizados e depois testar esses mesmos exploits contra a máquina-alvo. Ora, como
nível de linha de comando é sempre um processo complexo. Podem instalar uma ferramenta gráfica de interação com o Metasploit, chama-se Armitage. Podem fazer então o sudo apt install Armitage. No meu caso já está na versão mais atual, por isso não vou instalar. Após estar instalada, vamos ativar a base de dados que interliga o Armitage ao Metasploit Framework. Para isso vamos fazer sudo msfdb init, para que ele faça a inicialização da respectiva base de dados. Não vou fazer porque no meu caso também já está iniciada, e em alguns casos poderá ser necessário forçar a ativação do serviço de PostgreSQL. Ok? Eventualmente podem verificar com o comando status para verificar se está ou não ativo. Ok? No meu caso cá está ativo e está em execução, mas se ele não tiver execução, podem sempre fazer ou o start ou o restart para forçar que o serviço esteja então, o serviço base de dados Postgres esteja então disponível. Para fazer um lançamento, sudo Armitage. Numa primeira fase, ele vai pedir para se ligarmos à base de dados. Vai aparecer aqui a janela do Connect, na qual nós vamos dizer sim, Connect. A seguir, ele vai solicitar o lançamento dos Remote Procedure Calls, ou seja, processos de execução de tarefas remotas na própria máquina, ou seja, no 127.0.0.1. Vamos também dizer que sim, e depois aguardar que seja estabelecida as respectivas comunicações com a base de dados do Metasploit. É normal que esse processo de ligação demore algum tempo, ok? Por isso, aguardem até que o processo seja terminado. Se existir algum problema nos processos de comunicação, irá ser lançado, tal como foi lançado há pouco, esta janelinha do Connect. É lançada também uma janela a informar ou seja, se existir algum problema, vai ser lançada uma nova janela idêntica a esta, a informar que tipo de problemas podem ter ocorrido e quais são as recomendações que são apresentadas para a resolução desse respectivo problema. Vamos então aguardar agora um pouco até que o Armitage faça o seu lançamento. Ora, então, como eu estava a referir, como podem ver, esta será a janela de Connect, que pode demorar algum tempo no processo de ligação, por isso vamos aguardar um pouco até que ele faça o respectivo Connect e termos então a nossa aplicação disponível para iniciarmos o trabalho. Ora, após então o lançamento da plataforma Armitage, como podem ver, a plataforma tem três áreas bem distintas. Uma primeira área que é a área de consulta. Ora, neste caso específico vou remover aqui a máquina de exemplo que já temos aqui disponibilizada. Ora, como estava a referir, então temos aqui uma área que é a área onde podemos fazer as respectivas consultas ou pesquisa por as temáticas que tivermos interesse, onde está subdividido pelos vários formatos, auxiliar, exploit, payload. Temos uma área de pesquisas, vocês podem rapidamente filtrar pela informação que vocês estão a solicitar. Por exemplo, imaginem que estamos a procurar alguma coisa para o nosso serviço VS FTP
ok? E imediatamente temos aqui um auxiliar de testes de denial of service, temos um exploit, foi aquele que usámos há pouco na linha de comando. Se clicarmos em cima da opção, vai abrir então uma janela, onde temos então a informação sobre o respectivo, sobre a execução do respectivo, neste caso específico do respectivo exploit, a informação que eventualmente poderá ser necessária para a execução do mesmo, e informação adicional. Na maior parte dos exploits ou auxiliares, existe também uma área do Show Advanced Options, ou seja, mostrar opções avançadas, em que poderá haver configurações adicionais que possam ser feitas a nível de payload, de velocidades, de tipo de cifras utilizadas, etc, que, mais uma vez, poderão ser úteis num processo de testes dos respectivos exploits. A segunda área, a área aqui superior, é a área dos nossos targets. A área dos targets, vamos ter que de alguma forma adicionar aqui os nossos alvos. A forma de adicionar os alvos pode ser de duas formas, ou importando os hosts, ou seja, tendo ficheiros ou no formato de saída do Nmap, ou em ficheiros de texto, etc., que permitam que o Armitage faça esse load de informação, ou então adicionando manualmente máquinas, colocando-as aqui uma por linha. Ao adicionarmos a máquina manualmente, a máquina é adicionada sem qualquer tipo de informação, ok? A informação, neste caso, como é adicionada manualmente, é necessário que se volte a fazer essa recolha de informação. Essa recolha de informação pode ser dada alguma manualmente por nós, indicando sobre as máquinas-alvo, indicando o seu sistema operativo, ou então solicitando essa máquina, ou sobre essa máquina, ou sobre esse alvo, que sejam feitos scans adicionais. Agora, vamos só aguardar um instante até que a nossa máquina-alvo apareça aqui na nossa área. Ok, já cá está a nossa máquina, e então, como eu estava a dizer, poderemos ser nós manualmente a fazer, a adicionar informação sobre o sistema operativo, ou poderemos aguardar que esse processo seja feito de forma automática. Reparem que neste momento, se eu for à lista dos serviços, não tenho qualquer tipo de informação relativamente ao meu target, porque eu simplesmente adicionei o IP, e então para isso posso usar várias técnicas. Selecionando então o nosso alvo, posso ou utilizar as técnicas do próprio Metasploit, ou utilizar as técnicas de Nmap, que o Metasploit consegue utilizar para fazer a recolha de informação. Temos aqui os vários tipos de scans eventualmente que poderão ser possíveis. Podem ser possíveis configurar adicionalmente novos scans para serem efetuados. Por exemplo, aqui de uma forma simples, agora e rápida, posso fazer aqui um intense scan ao TCP ports à nossa máquina-alvo. O que ele vai fazer é fazer o lançamento da nossa tarefa, neste caso do Nmap, para tentar descobrir as portas abertas, e aguardar que ele lance a informação de que o scan está pronto. Ora, atenção, não é por não estar a apresentar nenhum output na consola que o processo está parado. Não, o processo só termina quando apresentar uma informação explícita de que o scan terminou. Um pormenor, podem ser feitos várias
tarefas em simultâneo em máquinas diferentes, mas não é recomendado que seja feita tarefas diferentes sobre a mesma máquina. Ou seja, se pusermos a fazer múltiplos scans ou múltiplas tarefas sobre a mesma máquina, a possibilidade de existirem erros aumenta. Por isso, o ideal e o que recomendo, se usarem a plataforma Armitage, executem uma tarefa de cada vez sobre cada um dos nossos targets. Ora, vamos então aguardar um pouco até que a nossa tarefa de Nmap termine e voltamos já de seguida. Ora, como é visível então, agora sim, após aparecer a mensagem de que o scan complete, podemos avançar para a tarefa seguinte. Reparem que, com base neste scan, já foi possível à própria plataforma identificar o sistema operativo do nosso target. Ok? E imediatamente, reparem, ele fez a inserção da informação dentro da parte dos serviços, onde temos então a lista dos nossos serviços com os respectivos softwares e versões, e tal como nós fizemos durante o processo de enumeração, rapidamente colocou à parte uma área onde é possível fazer testes de autenticação. É claro que, apesar de podermos fazer por aqui os testes de autenticação, a ferramenta Xhydra é preferível, ok? No entanto, podem usar também esta ferramenta a partir daqui, o Metasploit, para fazer os testes de autenticação. Ok, a partir daqui a ideia é começar a procurar então exploits que possam ser utilizados em cada um destes serviços e por motivos de qualidade de serviço, esta ferramenta permite-nos fazer essa pesquisa de forma automática. Tendo em conta que o Armitage já tem uma versão relativamente antiga e já não é atualizada há algum tempo, ou seja, o Metasploit é extremamente recente, mas o Armitage até já tem uma versão relativamente antiga, ok? Teremos que, para funcionar da forma mais correta, apesar de poder devolver muita informação inconsistente, que terá que depois ser avaliada por nós, vamos então aqui à parte dos preferences e na opção Quality Exploit Rank vamos alterar de Great para Poor. Ora, a ideia aqui é clicar 2 vezes, escrever Poor, dar Enter e salvar para verificar e para terem o comprovativo de que a alteração está correta. Voltam a aceder e confirmem que realmente está em formato Poor. Ok? Mais uma vez, depois podem jogar um pouco com estas classificações por forma a tentar devolver exploits ou funcionalidades mais ou menos ajustáveis para a funcionalidade que estão a testar. Ora, o passo seguinte então é pedir ao nosso Armitage que pesquise para os serviços que foram encontrados ou que estão disponibilizados na máquina-alvo, que possam encontrar possíveis exploits utilizáveis. Ora, neste formato iremos então aqui à parte do Attacks, Find Attacks. Basicamente o que ele vai fazer é percorrer toda a base de dados de exploits e devolver uma lista de possíveis exploits a ser utilizados na nossa máquina-alvo. Vamos aguardar um pouco até que ele percorra toda a base de dados e nos apresente a respectiva lista. Ora, terminada a pesquisa, mais uma vez apresenta a mensagem de que fez o término da pesquisa. Se agora analisarmos uma nova opção nos apareceu no menu do nosso alvo, onde são apresentados os vários possíveis exploits ou funcionalidades. Não quer dizer que sejam todos exploits, podem ser exploits auxiliares a payloads ou posts,
que estão então disponibilizados para podermos eventualmente utilizar. Por exemplo, no entanto, poderemos ver aqui que em alguns casos poderão haver aqui exploits que não fazem muito sentido. Por exemplo, o ProFTPD, será que faz sentido? Teremos que verificar. No Porto 21 temos o software VSFTPD, que temos aqui, mas por exemplo, no Porto 2121 temos o serviço ProFTPD. Então é evidente que faz todo o sentido testar eventualmente estes exploits, não contra o Porto 21. Reparem que eu, ao escolher um exploit, ele já vem praticamente todo preenchido, mas neste caso, como este é para o ProFTP e é da versão 1.2 até a 1.3.0, nós temos a 1.3.1, a probabilidade deste exploit correr com sucesso é muito baixa, porque é para uma versão que não se adequa à versão que nós estamos a usar. E após ajustarmos então a nossa informação, podemos fazer o lançamento. A probabilidade de ele executar com sucesso é baixa, pois é um exploit que nem sequer é para a versão. E cá está a execução do exploit em azul e, neste caso específico, uma informação de que o exploit não foi executado com a informação correta. Por exemplo, este seria para o ProFTPD 1.3.3, mais uma vez não vai de encontro a nossa versão e assim sucessivamente, ou seja, poderíamos ter que tomar aqui, fazer opções, por exemplo, por FTPD, este não faz sentido porque é um serviço que não temos. O WFTPD é mais um serviço que também não faz sentido porque não o temos. Eventualmente o VSFTPD 234 é o nosso exploit que usámos há pouco na linha de comandos. Por isso, lançado a partir daqui, reparem que ele já tem todo o formato preenchido e basicamente é fazer uma respectiva execução. E cá está, mais uma vez, ele vai fazer a sua execução e reparem, se ele executar com sucesso, o nosso computador muda de imagem, ok? Ficando então, como vocês podem ver neste caso, a devolução de uma shell que permite depois interagir com a respectiva máquina-alvo, ok? Ora, mais uma vez, é de todo relevante que sejam testados todos os possíveis exploits para todos os nossos possíveis serviços, porque podem existir múltiplas falhas ou eventualmente múltiplos exploits que tenham sucesso e que possam explorar múltiplas vulnerabilidades, mesmo que seja no mesmo serviço. Por exemplo, aqui na parte do FTP, era tentar explorar todas as vulnerabilidades para a nossa versão. Quem diz no FTP diz no MySQL, diz no Postgre, diz no Samba, etc. Sei lá, por exemplo, temos aqui vários para ser utilizados no processo de Samba, ok? Poderíamos escolher aqui qualquer um, fazer a análise, ok, está preenchida, fazer mais uma vez o lançamento, pesquisar até que ponto a informação que nos é devolvida durante o processo de execução é ou não útil, e ir avaliando até que ponto a informação poderá ou não estar ativa e disponível para ser utilizada ou para ser validada e colocada no relatório. Neste caso específico, ainda estamos a aguardar a execução da nossa shell. Aparentemente, apesar de ele não ter dado aqui informação
de que o exploit correu com sucesso, temos uma segunda shell. Agora sim, cá está, a informação de que obtivemos uma shell adicional. Mais uma vez, apesar de não ter dado a informação de que tudo foi executado com sucesso, temos uma nova shell. Ok? Mais uma vez, é possível utilizar este exploit do usermap script para fazer bypass às autenticações desta versão de Samba, o que rapidamente deve ser colocado no relatório. Todas estas informações devem ser colocadas no relatório em modo crítico, pois permitem devolução de shells, eventualmente shells essas que dão, como vocês podem ver, acesso a montes de informação, e neste caso específico podemos sempre tentar correr o comando UAMI para sabermos quem é o respectivo utilizador. Peço desculpa. UAMI. E neste caso, como podem ver, crítico porque permite devolver uma shell com privilégios de administração. Ok? Pronto. E a técnica é esta, ou seja, irmos executando os vários testes, sempre tendo atenção que poderão haver scripts que possam falhar à primeira. Podemos muitas vezes ter que forçar aqui o Advanced Options e validar até que ponto faz sentido alterar alguns destes tópicos, se calhar adicionar o timeout, se calhar adicionar um bocadinho mais de delay, se calhar alterar formatos ou sequências de autenticação, etc, etc, etc. Ou seja, tudo isso pode ser necessário de ser avaliado. Ler mais uma vez e perceber qual é a razão de execução do respectivo exploit para o tentar perceber e depois apresentar os respectivos mecanismos de mitigação. Por fim, existe uma última funcionalidade, que é esta funcionalidade do Hail Mary. Basicamente o que ela faz é agarrar todos os exploits e corrê-los contra a máquina-alvo. É algo que eu não recomendo num conceito de pen test, ok? O conceito de pen test é aí testarmos individualmente todas as situações contra a nossa máquina-alvo. Este, o Hail Mary, é quase como um escape, agarra tudo e corre e seja o que Deus quiser, por assim dizer, ok? Não faz muito sentido um pen test utilizar esta ferramenta. O ideal é nós individualmente testarmos cada um dos exploits, percebendo quais são as falhas, porque é que essas falhas existem e apresentando os seus mecanismos de mitigação. É uma funcionalidade que pode ser muito útil no processo de capture de flag, mas não muito útil no processo de testes de penetração, ok? Ou seja, num pen test. A partir daqui, então, depois de fazermos todo este levantamento de exploitation, ainda existiria uma fase seguinte, que seria a fase de escalar privilégios. Mais uma vez, esta formação não vai abordar essa temática, e a temática do módulo 5 termina aqui, os próximos vídeos irão ser relativamente ao módulo 6, onde vamos continuar na fase do penetration, e vamos testar então penetração ou execução de testes sobre plataformas web que requerem uma análise e uma visão ligeiramente diferente dos serviços genéricos. Então, até ao próximo módulo.